E, meus amigos, esse vídeo é a continuação daquele vídeo em que eu respondi as principais perguntas sobre o intestino. Só que são inúmeras as perguntas e algumas até me surpreenderam. Então hoje eu vou abordar outras questões sobre as dúvidas de vocês sobre o intestino. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, curte o vídeo, ó, dá o joinha, não custa nada, isso ajuda o Google a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Então você está ajudando outras pessoas e ajudando o canal a crescer, não custa nada, clica agora que você me ajuda muito. Uma pergunta que me surpreendeu: qual intestino é maior? Então, gente, isso aí é uma curiosidade. Se a gente for ver qual intestino é mais extenso, seria, no caso, o intestino delgado. O intestino delgado, ele vai variar muito de pessoa para pessoa. É lógico que a gente tem que pensar numa pessoa maior, mas ele vai ter aí em torno de até uns 6 metros. Olha, muito longo, né? Já o intestino grosso, ele varia muito. Mas se a gente for pensar, o aparelho de colonoscopia, que a gente vai ver o intestino todo, ele tem 2 metros. É claro que a gente vai puxando, sanfonando ali um pouco o intestino, então o intestino grosso ele vai ter até 2 metros. Então o intestino delgado ele é mais longo do que o intestino grosso. E a próxima pergunta é: qual o intestino que vem primeiro? Primeiro vem o intestino delgado. Então a maior parte do nosso processo digestivo e de absorção vai se processar no intestino delgado. Quando o conteúdo do intestino, que ainda não seriam as fezes exatamente, chega no intestino grosso, ali vai acontecer um processo de metabolização por bactérias, alteração de alguns pigmentos, então as fezes vão tomando aquela coloração típica das fezes, acontece uma grande absorção de água. Então, primeiramente, tem um processo de digestão e absorção. Quando chega ali no intestino grosso, a principal absorção vai ser de água, mas é muito importante para formarem as fezes e também, gente, tem uma função de armazenamento, que é fundamental. Quando a gente perde essa função de armazenamento, a pessoa fica tendo diarreia e indo ao banheiro o tempo todo. Então o intestino grosso, por mais que as pessoas possam falar que a função dele é simples, não tem nada de simples. Tem função de produção de alguns componentes que vão ser absorvidos e vão atuar em outras regiões do organismo. Tem a produção e armazenamento das fezes e tem a absorção de líquido, que é muito importante para a gente. Qual é o médico que cuida do intestino? Gente, existem alguns médicos, né? Em teoria, todos os médicos podem tratar do intestino. Só que, hoje em dia, a gente tem as especializações e subespecializações. Então, o médico generalista, o clínico, eles vão ter a noção básica do funcionamento do intestino. Mas tem situações que a gente vai precisar de um especialista. E aí a gente vai ter basicamente 2 especialistas do intestino: o gastroenterologista, que ele vai tratar a parte clínica do intestino, e o coloproctologista, que vai tratar principalmente a parte cirúrgica. Mas não quer dizer que o coloproctologista só trata quadros cirúrgicos. Muitas vezes a gente vai tratar doenças inflamatórias intestinais, constipação, diarreia, quadros de divertículos que podem estar inflamados, sendo a diverticulite, ou o quadro da diverticulose, que é quando os divertículos não estão inflamados, e não são quadros, em geral, cirúrgicos. Podem ser? Podem sim. Tem quadros de pessoas que têm divertículo que precisam de operar, tem diverticulite complicada que precisa de operar. Agora, quando o caso é cirúrgico, aí nesse caso realmente é o coloproctologista, tá bom? Qual é o intestino que não é o grosso? Uma pergunta interessante, né, gente? O intestino que não é o grosso é o intestino delgado. E delgado significa exatamente fino. Mas olha que coisa interessante, o intestino delgado ele tem a parede mais grossa, mais espessa do que o intestino grosso. O intestino grosso tem a parede mais fina. Só que quando a gente olha para o intestino grosso ele vai ter um calibre, um diâmetro maior do que o intestino delgado. Então por isso essa nomenclatura, mas não se deixe enganar, a parede deles é exatamente o oposto. O que é obstrução intestinal? Vamos falar também das causas de obstrução intestinal? Obstrução intestinal, como o próprio nome diz, é uma obstrução da passagem do intestino. Pode acontecer em qualquer região do intestino. Intestino grosso, intestino delgado, no reto, na saída ali do ânus, qualquer região pode ficar obstruída. A obstrução vai acontecer quando tem alguma coisa que não está deixando passar. Isso pode ser a formação de alguma coisa ali dentro, por exemplo, pólipos e cânceres, mas também pode ser por angulações, ou seja, dobrando o intestino, impedindo a passagem. O intestino ele é muito maleável. Quando a gente pega ele numa cirurgia, você consegue puxar para um lado para o outro. Quando tem uma obstrução que pode estar causando uma dobra no intestino,
pode não permitir a passagem. Além disso, nós temos quadros de torções intestinais. O intestino gira em torno dele mesmo. E isso gera um quadro de obstrução também e pode levar a um quadro de isquemia, que é a falta de sangue para o intestino. Aí, nesses casos, além da obstrução, nós temos a possibilidade de necrose do intestino, que é gravíssimo e é um quadro cirúrgico, tá bom? E o tratamento da obstrução depende muito do que está causando. Por exemplo, quadros relacionados a um inchaço e inflamação do intestino, se essa inflamação cede, a obstrução se resolve. Então, em muitos quadros, o que a gente precisa fazer é dar um descanso para o intestino, passando uma sonda, aliviando a pressão ali. Agora, casos de alguma coisa que obstrui, que não tem como se resolver clinicamente, são casos cirúrgicos. O que é intestino permeável? Gente, intestino permeável é um quadro que foi diagnosticado muito mais recentemente, né? Antigamente não se conhecia, e é o quê? O afastamento de algumas células do intestino, as chamadas tight junctions. São junções apertadas, são junções entre as células. Quando essas junções começam a se desfazer e vai abrindo ali, permite que caiam na corrente sanguínea algumas substâncias, e essas substâncias podem ter um efeito nocivo para a gente. Imagina a seguinte situação, a pessoa tem uma sensibilidade ao glúten. Quando ela ingere o glúten, o que ela está fazendo? Causando inflamação e separação das células. Com isso, começa a cair vários componentes maiores do que deveriam na nossa corrente sanguínea. O nosso intestino tem uma função de barreira muito importante. Quando essas células se afastam, começa a cair algumas coisas ali na corrente sanguínea que podem causar sensibilidade a outros alimentos. Então, o problema da pessoa é o glúten. Só que, quando ela come o glúten, ela vai gerando intolerância a outros alimentos também. E aí, se ela faz aquele teste de sensibilidade alimentar, vem positivo para um monte de alimentos. Quer dizer que ela é sensível, ela é intolerante a todos esses alimentos? Não necessariamente. Pode ser que o problema seja um alimento, seja lá o glúten, por exemplo, igual a gente está usando aqui, e esse alimento causou sensibilidade temporária a diversos alimentos. Uma vez que a gente consegue resolver esse quadro de permeabilidade intestinal, a pessoa volta a tolerar bem aqueles alimentos. Olha que interessante, o problema é um só, mas causa problema com muitos outros alimentos. Quem tem intestino preso pode tomar leite? Gente, essa história do leite é muito controversa, né? Eu já fiz vários vídeos aqui, inclusive falando, né, que muitos estudos sobre o leite são patrocinados pela indústria do leite. Então, as conclusões que a gente baseia nesses estudos podem ser conclusões baseadas em premissas falsas, mas é o que a gente tem. Então, a gente tem que basear no que a gente tem de literatura. O que a literatura diz? Que algumas pessoas podem ser sensíveis a um tipo de caseína do leite, que, por sinal, é a caseína mais frequente nesse leite que você encontra no supermercado, o leite que tem a caseína A1, A2. Já os leites em que tem a presença da caseína A2, A2, eles seriam mais bem tolerados. Por quê? Quando a caseína A2 ela é quebrada, ela não produz a beta-casomorfina 7, que atua em receptores opioides do intestino. Nossa, falei complicado, né? Gente, esses receptores do intestino são os mesmos receptores para os opioides. Sabe quais são os opioides? A morfina, o tramadol, que muita gente conhece como tramal, a codeína, a heroína. Gente, esses compostos, eles são famosos por causar constipação. Então, se a gente tem um composto no leite, que quando quebrado, atua em receptores de opioides que causam constipação, o que a gente pode ter? Uma piora da constipação. Isso é muito nítido nas pessoas que comem queijo. Já ouviu falar que queijo prende o intestino? Já parou para se perguntar por quê? É lógico que tem mais de um motivo, mas um dos motivos é a presença da caseína. Outro motivo, presença do cálcio também. Como eu já falei num outro vídeo, quem toma suplementação de cálcio tem uma tendência à constipação. Então, respondendo a pergunta, gente, quem tem intestino preso pode tomar leite? Sim e não, depende. Isso piora o sintoma dessas pessoas? Se não piora, não tem por que tomar. Não tem comprovação de que isso faça mal, mas isso pode causar uma piora de sintomas. Gente, então essas foram várias perguntas de vocês sobre o intestino. É claro que tem mais, depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso também. Agora se inscreve no canal. Lembra, gente, é só clicar para se inscrever e também dá o joinha, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Lá no Instagram, toda semana eu tenho feito caixinhas de perguntas, exceto quando eu não consigo, não tenho tempo, mas eu tento responder o máximo de perguntas. Tem dias que eu faço mais de 100 stories para vocês. Fora isso, no meu site toda semana, textos de qualidade, ó, o endereço está aqui. Vai lá que vocês vão achar muitos textos legais, textos de qualidade sobre saúde intestinal e saúde geral. Eu tenho agora também o TikTok, se inscreva, lá tem vídeos curtinhos sobre diversos assuntos. Um grande abraço, você merece tudo de bom. Te vejo na próxima. Olá, meus amigos, como vocês sabem, eu quero saber o que vocês querem saber sobre o intestino. Então eu procurei, falei, e aí, Siri?
que as pessoas querem saber sobre o intestino? No final de Coração Valente, o que aconteceu com o intestino do William Wallace?